Olá, bem-vindos ao canal do Casal Super, eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um programa, na verdade uma versão web do Silhouette Studio que a gente tanto usa, uma versão não instalável que foi muito comentada durante o Summit, o evento da Silhouette no Havaí, que aconteceu agora em setembro e eu e a Pri estivemos lá para conferir todas as novidades. Então hoje a gente vai conversar sobre essa versão que primeiro não é instalável, segundo, ela é ideal para você que roda aí o Silhouette Studio com muito sacrifício, tem muito problema para rodar porque o seu computador é mais antigo, é muito lento, é de uma geração muito antiga, ou que você está rodando aí num Chromebook, ou num laptop, ou mesmo num tablet. Então essa versão ela é bem bacana, a gente vai conversar sobre todas as particularidades. E é muito importante que antes de assistir esse vídeo você entenda que a ideia deste vídeo de hoje é falar sobre a versão beta. Não é uma versão definitiva, é uma versão que ainda está em desenvolvimento, tem coisas a serem melhoradas e jamais a gente vai estar criticando. A gente, na verdade, aqui vai estar dando sugestões até para a própria Silhouette América. Escuta nós aí, Silhouette América, para poder melhorar. Então vamos lá para o computador comigo para a gente ver as principais funções do Silhouette Web. Bom, como eu disse para vocês anteriormente, essa é uma versão beta, né, chama-se Silhouette Web. Ela foi comentada, ela foi teoricamente lançada durante o evento no Havaí, o Summit agora de 2024, no mês de novembro. Hoje é dia 6 de outubro de 2024, então não deu um mês ainda do evento. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns pontos de vista sobre essa versão, pontos positivos, negativos, para vocês avaliarem, tá? Bom, como eu disse no começo do vídeo, essa é uma versão que não requer instalação, né? É uma versão para trabalhar direto no navegador, tá? Então a gente clica aqui no acessar a versão beta, ele abre uma nova janela aqui no navegador, uma nova aba, e pronto, a gente está dentro do Silhouette Web, tá? A principal característica dessa versão é ser muito mais leve para rodar em computadores antigos e ao mesmo tempo para rodar em tablet, em equipamentos que tenham menos recursos ali e para facilitar, né? Existe uma releitura da interface, então é um pouco diferente visualmente do que a gente está acostumado, mas as coisas continuam à disposição, algumas delas e outras não, tá bom? Então a gente tem uma tela inicial aqui que traz para a gente alguns projetos básicos, traz para a gente embaixo algumas coisas arquivos que foram colocados na biblioteca, né, na loja da Silhouette recentemente. Do lado ele traz novidades sobre o produto, onde comprar o produto, traz também um link direto para o Silhouette 101, que é uma espécie de um blog da Silhouette com dicas, com projetos, com algumas coisas para ajudar ali no manuseio da máquina, mas basicamente é isso, tá? Na parte de cima a gente tem algumas funçõezinhas básicas, né? Por exemplo, a gente tem a casinha que leva a gente para essa home, a gente tem aqui o ícone do personagem para a gente logar na nossa conta, caso a gente já tenha uma Silhouette, enfim, né? E tem uma conta na Silhouette América. Aqui a gente tem um menu rápido de carregamento de arquivos. E aqui a gente já começa apontando aqui uma situação que é muito importante para a gente colocar, né? Dentro do file, a gente pode abrir um arquivo que a gente tenha no nosso computador, porém ele só vai abrir arquivo .silhouette studio 3, tá? Então ele não vai abrir SVG, não vai abrir DXF, não vai abrir JPEG, PNG, não vai abrir, tá? Ele vai dar formato não suportado. Então aqui a gente já enxerga uma limitação bastante considerável, existem outras que a gente vai colocar aqui, e eu gosto de reforçar que a ideia desse vídeo não é criticar, não é criar uma resistência das pessoas a conhecer o Silhouette Web, mas sim, como um usuário, comentar o que a gente acha que, por exemplo, está faltando, que poderia ser implementado, que está fazendo realmente muita falta e que nos leva a algumas situações ali
de preocupação, né? Quando a gente vai instruir ou vai instruir um novo aluno a trabalhar com essa versão, ou quando a gente vai, por exemplo, numa emergência trabalhar com essa versão, tá? Então, teoricamente, o Open From Device, ele só vai abrir arquivo do Silhouette Studio, tá? Então, não vai rodar outro tipo de arquivo. Então, isso é importante. A gente tem aqui para salvar, né? Depois de aberto, aqui a gente tem a opção de salvar. Isso sim permite você salvar direto no seu HD ou na nuvem, você pode escolher, tá? Então isso é uma coisa bacana, pelo menos o que a gente está fazendo pode ser salvo. E depois a gente tem dois atalhos aqui, um que leva para a área de trabalho, para a área de design, e o outro já leva direto para a área de corte, tá? Então é bem resumido mesmo. Bom, vamos começar com o New File para a gente olhar. É importante que você já tenha pareado a sua máquina com o seu computador, tá? E aí entra uma observação. Camels a partir da 3 vão ser compatíveis com o Silhouette Web, tá? Então, Camel 3, Camel 4 Pro Plus, e aí entra Camel 5. As Portraits a partir da 2, que já tem Bluetooth, né? Então a partir da 2 você já consegue, e apenas a Curio 2 vai rodar nessa versão, tá bom? Então, se tiver máquinas anteriores a essas, você não vai conseguir rodar a versão, porque elas não tinham a capacidade do Bluetooth ali para funcionar, tá bom? Então eu já pareei a minha máquina, já fiz todo o processo, eu vou colocar aqui uma Portrait 4. As telas são extremamente simples, então vou falar que eu estou usando a base de corte, é o manual feed, não é eletrostática, tá? Repare que a gente não tem uma opção aqui para usar, por exemplo, o Auto Sheet Feeder, né? Que é aquela peça para repetir várias vezes o mesmo trabalho, até 20 vezes, né? Então não temos essa função, só temos o manual feed, ou, né, que é a colocação da base, ou eletrostática, tá? Então, mais uma observação. Vou abrir aqui normal, aí ele me pergunta qual é o tipo de match que eu estou usando, vou colocar que é a match da Portrait 4, que ela tem 8.5 por 12 polegadas, tá? E aí eu vou dar um next aqui, e aí ele me pergunta a mídia que eu vou usar aqui no material, vou usar um papel A4 e vou avançar. E aqui a gente tem a tela do Silhouette Web, tá? Da versão beta. Então, agora a gente vai navegar aqui. Lógico, a ideia desse vídeo não é ser um curso, né? Não tem essa finalidade de mostrar função a função, mas a gente vai passar pelas principais aqui e vai sentindo aonde o negócio realmente pega, que falta para quem já está acostumado com as versões instaláveis, tá? Então, quando a gente coloca ADD Shape, a gente tem alguns shapes básicos, algumas linhas, e não temos mais shapes, só temos essas opções de shapes, tá? Então, temos esse problema aqui, né, de uma quantidade menor, e não temos edição de pontos ainda, tá? Então, se eu quiser alterar algum shape, fazer alguma modificação por edição de pontos, negativo, eu não vou conseguir fazer, tá bom? Então, isso é uma particularidade dessa versão, tá bom? Então, do shape temos isso. Na opção transformar, a gente tem as principais funções. Aqui eu vejo que a Silhouette ela foi bem bacana, porque ela colocou as opções de alinhamento, flipagem, né, de virar, de distribuição, de rotacionar, de escala, as ferramentas de replicar, né, encher a página com o mesmo arquivo, replicar à esquerda, à direita. Então aqui a função de transformar, ela atende bem ali ao usuário de todo quanto é nível, tá? Então aqui a gente não vê problema. No adicionar texto, aqui sim eu começo a perceber também uma coisa que me incomoda, porque eu tenho algumas fontes que foram instaladas na versão web, né, que são fontes que estão disponíveis para o usuário web, e aí eu tenho que acionar a minha biblioteca de fontes da Silhouette, né, para poder usar fontes específicas. Então eu não tenho, por exemplo, aqui como usar uma fonte que eu acabei de instalar, né? Ou é fonte web, ou é fonte que eu comprei na loja da Silhouette. Então esse é um ponto aqui que deixa um pouquinho a desejar, mas ok, faz parte de uma versão mais leve, né? Lembra que a gente não está instalando a versão, tá? Então a ferramenta de texto ela é simples, a gente não tem, se a fonte não tiver, por exemplo, o bold, que é o grosso, o itálico, que é o deitadinho, o sublimado, você não vai conseguir criar essas coisas, e você não tem também
algumas opções ali para, por exemplo, trazer novas fontes, né? Então eu quero mesclar, quero trazer glifos, tal, principalmente glifos, tá, gente? Aí não vai dar certo mesmo. Então não tem jeito, vocês vão ter problema com essa situação. De qualquer forma, a ferramenta em si, ela atende ali as necessidades, dá para a gente criar ali uma fonte, um nome, uma frase, alguma coisa, não é tão ruim, né? Mas ok, essa foi a ferramenta de texto, né? Um pouco mais resumida, a gente não tem texto na horizontal, né? Texto na vertical, por exemplo, mas ok, funções básicas, ok? Muito bem, o Print Cut, ele está presente aqui. O Print Cut, ele tem particularidades que são muito necessárias a gente olhar mais para frente, mas de qualquer forma a gente consegue ativar aqui, por exemplo, as marcas de registro, consegue ajustar algumas coisas dela, né, com relação ao tamanho das inserções, a finura, tal, tem algumas opções bacanas, né, tem algumas coisas que dá para a gente brincar aqui, então não é tão restritivo assim, tá? Então questão de marca de registro é legal. Tem que lembrar que a tua impressora também tem que estar conectada ao computador, e aí no caso ela pode estar conectada instalada, mas a recomendação é que a impressora esteja por rede ou Wi-Fi, tá? Para dar certo. Tá? Eu pulei o Trace, porque ele é o mais complicado, então vou deixar para a gente falar dele mais para frente. Ele está envolvendo o Print Cut, mas eu vou seguir, depois a gente volta no Trace. Eu fiz de propósito pular ele, tá bom? A opção de modificar, ela tem as funções básicas, de fundir, subtrair tudo, dividir, subtrair tudo, subtrair, interseccionar e cortar, são as principais funções que a gente usa, criar caminho composto e liberar caminho composto, e fazer um destaque ali, né, da linha externa. Então aqui não é tão ruim, aqui a gente tem algumas funções que dá para trabalhar. A questão do deslocamento a gente também consegue trabalhar bem, porque a gente tem interno e externo, a gente tem a questão da distância e o tipo de curva, né? Se é curva reta ou se é curva cursiva. Então isso é bacana, então aqui atende às necessidades. Para desenhos, né? Para as ferramentas de desenho a gente tem funções que são importantes, né? Então a gente tem o espaçamento entre os desenhos, a gente tem o ângulo, já ajuda, né? Então tem a ferramenta aqui para criar também, por exemplo, o pontilhismo ou até um gabarito para strass. Então achei bacana essa opção, é funcional. Para as ferramentas específicas, e aqui a gente fala da nova geração, a gente tem praticamente todas as ferramentas que a gente precisa. Ferramenta de emboss, a ferramenta Hit Pen, que é a caneta de foil, a gente tem a Letter Push, a gente tem ferramenta de gravação, a gente tem a Power Engrave, a gente tem essa ferramenta nova que ela meio que desgasta o couro, então é bacana, essas ferramentas novas estão disponíveis aqui na versão da web, então eu consigo trabalhar com as ferramentas especiais da Silhouette pela versão web, isso é bem bacana, então eles realmente aqui acertaram em cheio. Bom, agora eu preciso voltar para o Trace, porque aqui no Trace a conversa é um pouco diferente. Aqui tem situações que são que precisam melhorar, né? Vamos dizer dessa forma. A primeira coisa, quando a gente faz o upload de uma imagem, por exemplo, um PNG, no caso da Silhouette, né, do Silhouette Studio, a gente tem lá uma opção que faz o processo de agregar as marcas de registro, as marcas de corte, perdão, né, as linhas de corte de forma automática. E aqui, no caso da versão web, a gente não tem isso. Então, se eu seleciono o desenho do rastrear, destacar, eu não consigo levar ele direto, tá? Eu só consigo trazer imagens pela função Trace, tá? Isso me lembra muito um programa muito antigo chamado Scal, que era um programa pré-histórico, que algumas máquinas usavam lá atrás para fazer print cut, né? Para transformar uma imagem em um arquivo de corte.
ou impressão em recorte. Então isso aqui me remete muito lá atrás, né, há muito tempo atrás. Então é uma função que me deixa um pouquinho chateado a Silhouette não ter colocado aqui a aplicação automática, né, de PNG, por exemplo, que para mim é uma das coisas mais revolucionárias que já aconteceu no Silhouette Studio, é trazer um PNG e ele entender que nada do PNG, que ele não tem fundo, e entender os limites do desenho. Aqui no caso a gente precisa usar essa função, né, para mostrar aonde vai ser colocado. E no caso do PNG, e no caso dessa versão beta, o que eu reparo é o seguinte: o PNG está dando uma leve incompatibilidade, porque eu consigo fazer aqui, ó, você repara que estão as linhas em volta do desenho, mas ele me traz a moldura do desenho também. Então quando eu dou rastrear e destacar, o que vai acontecer? O meu desenho ele continua emoldurado, tá vendo? Então, se eu for fazer impressão e recorte desse material, ele vai cortar a moldura. E aí você tenta, por exemplo, usar umas opções de desagrupar e não vai funcionar, né? Então, aqui com o PNG, ainda a versão beta, ela deixa a desejar, tá? Então, esse é uma das coisas que me incomodou bastante no Silhouette Web e que precisa ser mudado aí. Eu espero que a Silhouette veja esse vídeo e ajude aí fazendo essa alteração, tá bom? No caso do JPEG sem fundo, a gente tem um nível de acerto melhor, porém a gente ainda não está 100%, tá? Então eu estou usando aqui, ó, a ferramenta aqui. Se a gente bater no máximo, ela pega a imagem como um retângulo, um quadrado, e quando eu volto, ó, eu preciso tomar muito cuidado nessa volta para poder fazer certinho aqui, tá? Então a gente tem a opção de nós e simplificado. O simplificado, conforme você aumenta, ele simplifica demais a tua figura. E aqui a gente vai rastrear e destacar, e a gente repara que o rastreamento ele não tem o mesmo grau de precisão que a gente teria no Silhouette Studio instalado. Acho que vocês conseguem enxergar a linha vermelha, ó, ela está espaçada. Então isso aqui me deixou um pouco chateado. O print cut, na verdade o trace, né, antes do print cut, ainda não está tão 100% como a gente espera, né, como a gente hoje tem na versão instalada. E isso é uma experiência que pode frustrar os usuários que estão pensando em comprar uma Silhouette. Então, esse é um alerta técnico aqui, talvez muito importante para a equipe técnica da Silhouette, no sentido de melhorar o trace urgentemente, implementar novas funções, tornar isso tão bacana quanto o Silhouette Studio instalável, para que o usuário tenha uma experiência mais completa, tá bom? Então, eu particularmente acho que deve melhorar isso aqui urgentemente para que a gente possa ter uma experiência Silhouette Studio para valer, tá bom? Então, aqui minhas considerações sobre o trace, e o trace também tem problema com imagens que estão em fundo colorido, tá? Aqui ele vai ter muita dificuldade em entender aonde é a figura, aonde é o fundo. Então ele vai trazer coisas absurdas, como por exemplo isso daqui. Tá? Então essa é uma outra situação bastante caótica que a gente ainda tem pelo trace nessa versão beta, tá bom? Lógico, a gente está falando aqui de uma versão beta, na expectativa que a versão final receba implementações suficientes para que a gente tenha uma experiência espetacular como a gente tem com o equipamento hoje, tá bom? Então vamos apagar isso aqui e vamos avançar. Nesse momento a gente viu todas as funções aqui da coluna vertical da esquerda, e agora a gente vai olhar algumas funções que estão aqui em cima, tá? Então aqui em cima a gente tem algumas funções mais resumidas, tá? E coisas assim que faltam para quem vai trabalhar. Então vou pegar aqui um shape e vou mostrar com base no shapezinho, tá? Então tem o shape. Se eu quero colocar um preenchimento, infelizmente nessa versão beta a gente só tem preenchimento sólido ou alguns gradientes. Nem gradiente a gente tem, né? A gente só tem a versão sólida por enquanto, né? O que a gente consegue é fazer algumas combinações de cor, assim, ó, escolhendo ali pelo código web da cor, mas isso para mim não é bacana. Falta, por exemplo, aquela opção de eu dar
no shape, por exemplo, um padrão, né? O padrão é importantíssimo para a gente que faz caixa, para a gente que faz personalizado. O padrão é importante. Então, se eu quero trazer um papel florido, alguma coisa aqui para esse shape, não tem como ainda na versão beta. Então, esse é um outro ponto gritante aqui que precisa ser revisto. Eu entendo que eles resumiram ao máximo as funções para deixar mais prático, mas para nós aqui do Brasil, e se você não concorda, ou se você concorda, deixa nos comentários do vídeo para a gente poder juntos trabalhar aí, dando esse feedback para Silhouette América, tá bom? Bom, a outra função que a gente tem é da cor da linha, né, externa, então a gente pode mudar as cores da linha. E depois a gente tem o tipo de linha e a grossura dessa linha, tá? Só que tá em polegada, então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, porque polegada ele tá trazendo como polegada cheia, né? Então eu não tenho, por exemplo, 0.3.5 polegadas, não tenho, tá? Então aqui eu só tenho, agora eu consegui, então ó, só algumas coisas ainda que a gente tá pegando aqui, ó, agora eu consegui colocar 0 ponto alguma coisa, tá? Tem que usar vírgula e não ponto, a gente até consegue usar. Tem os principais tipos de linha, né? Tem ali a linha pontilhada, a linha tracejada, tal, né? Eu só não vejo aqui linha reta, mas para linha reta a gente clica no sem linha aqui e ele aceita com linha reta, tá bom? Então, aqui não tem muito o que falar, né? Então aqui passa, a gente tá feliz. Aqui a gente tem a ferramenta de dimensionamento, a gente tem a opção de abrir ou fechar o cadeado de proporção, então isso aqui tá beleza, tá? Depois a gente tem a opção de posicionamento, né? A gente consegue ajeitar o posicionamento. A gente tem uma ferramenta aqui que traz o resumo, né, das opções de centralização, flipagem de figura. Aqui a gente tem a organização do send backward, ou trazer para trás, levar para trás ou enviar para frente, enviar para trás para organizar os nossos arquivos, basicamente como o Silhouette Studio instalável tem, então não tem muito problema. E aqui a gente tem o agrupar e o desagrupar, mas não temos o liberar caminho composto, ok? Então, liberar caminho composto, aquele transformar, liberar caminho composto que a gente viu na outra opção aqui, no modificar, ó, criar caminho composto e liberar caminho composto não tem atalho, tá? Então tem que vir por aqui, nem sempre vai funcionar como a gente quer, tá bom? A gente tem o desfazer, refazer e o centralizar a situação na tela, tá bom? E ao contrário do que eu disse, a gente tem aqui uma opção básica de edição de pontos, tá? Então edição de pontos existe, eu me equivoquei no começo do vídeo, peço desculpas, tem edição de pontos e a gente tem algumas ferramentas adicionais aqui, tá? Então é importante a gente olhar também, a gente tem uma opção aqui de texto, que parece exatamente a outra opção, deixa eu ver se ela não vai trazer alguma coisa diferente, não trouxe nada diferente, então é a mesma coisa. A gente tem a opção aqui de linhas, né, de desenhos de linhas, que deveria estar do outro lado, estranhamente desse lado, linha reta, polígono fechado, linha curva, né, mão livre, enfim. A gente tem uma opção de desenho à mão livre, a gente tem a opção de faca, né, para fazer alguns cortes, e a opção de borracha. Tá? Então, simples, mas efetivo. Não vejo aqui algumas opções, por exemplo, para configurar a faca. Temos alguma coisa aqui, sólido ou linhas, e temos a grossura da faca. Não temos como controlar se a aplicação vai ser automática ou não, mas ok, isso ajuda. Então, basicamente, essa é a interface do Silhouette Web. Agora a gente vai para as ferramentas de corte, né? Então aqui, obrigatoriamente, a gente tem que parear por dentro do programa. E aí a gente tem algumas opções aqui pré-configuradas, né? Para trabalhar. A gente pode editar isso. Aí ele fala se você vai querer cortar, se você vai querer usar caneta, se você vai querer vincar, ou se você vai querer usar outra ferramenta. Então, vou colocar cortar. Ele já entende qual lâmina você vai querer usar, então tem lá a Autoblade, a 1mm e a 2.
e você consegue fazer novamente aqui a alteração. E se você quiser alterar aqui a configuração, por exemplo, eu coloquei um cardstock heavy, você clica aqui e você consegue controlar. E isso daqui é muito engraçado. Para os saudosistas de plantão, isso vai lembrar a primeira versão do programa da máquina, que na época chamava Craft Robô. É muito parecido, gente. Então aqui a gente tem a velocidade, a profundidade da lâmina que vai ser aplicada, a força e o número de passadas. E aqui a gente tem a opção de ativar ou não o corte inteligente, tá? Mas a gente não tem, por exemplo, a opção de ativar o sobrecorte. O sobrecorte não faz parte aqui, e aqui a gente tem como salvar as configurações, tá? E a partir daí, tranquilo, a máquina checa também a versão do firmware, né? Ele tem uma opção de espelhamento aqui, e basicamente é isso, né? Uma das coisas que você vai sentir aqui, para você que trabalha por arquivos por cor de linha, é que você não tem essa opção. Então, se os seus arquivos tiverem cores de linhas diferentes, você não terá uma opção, você só vai ter o corte simples aqui, não vai ter o corte por cor de linhas ou por camadas. Tá? A versão, ela resumiu isso. Tá, mas, novamente, lembrando que é muito importante a todos, essa é uma versão beta, então tem coisas que vão ser melhoradas, que eu acredito que a Silhouette vai ouvir a gente, que ela vai implementar, e tem coisas que vão ficar desse jeito, e talvez demore muito ou não aconteça. A gente depende muito aí da área técnica deles para nos ajudar, tá? Mas de qualquer forma, é um avanço, né? Um avanço considerável ali para quem reclamava que não tinha uma versão web, que sofria com instalação. Então, para mim, é algo que chama atenção e ajuda. Vou fazer o download de uma cópia aqui, ó. Ele só salva como Silhouette Studio.3, né? Então, basicamente é isso. Então, não tem muitos mistérios, né? Uma versão bem resumida, bacana para quem está numa emergência, mas incompleto para quem realmente precisa trabalhar no dia a dia, né? Tem que lembrar que a ideia do Silhouette Web é ser uma versão resumida em vários sentidos, e aí você precisa analisar se dá ou não dá. Eu entendo que se você tem um arquivo já pronto, um arquivo bonitinho, de corte simples, uma caixa que você já criou e você tem ela na tua nuvem, quer cortar, vai funcionar. Se você quer cortar um vinil num computador bem velho, né, um computador bem antigo, que dificilmente roda o Silhouette Studio, ou que está com uma versão do Windows antigaça, talvez essa versão te ajude, tá bom? Essas são nossas considerações. E aí eu te convido a deixar seus comentários aqui na descrição do vídeo, fique à vontade, diga se gostou ou não gostou. Se tiver perguntas, deixa aí, a gente responde no próximo vídeo, ou até responde no seu comentário se a gente já souber, né, se já tiver essas mudanças. E a gente fica por aqui pedindo muito que você se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com seus amigos, seus grupos aí, tá bom? Um grande abraço do Casal Super para vocês, até um próximo vídeo, fui!